I'm living in Nagoya. Nice to meet you. Nice to meet you too. Welcome to my stream. Obrigada! Quem que me mandou? Eric, obrigada, Eric. Obrigada. Eu tô com sono já, eu imagino, já é tarde aí, né? Porque aqui já é meio-dia e é 2 horas menos, né? Obrigada, Eric. O Ericzinho da live. Obrigada. Gente, será que eu batalho com alguém? Achei. Me segue lá. E aí você me manda por lá o que você precisa e tal. Você me ajuda a viajar pelo mundo? Ajudo super. Ajudo super. Inclusive, é que se você ver na minha biografia do meu pessoal mesmo, vai ter um site lá. Esse é o site da minha empresa. Eu vou abrir um grupo, eu acho que mais ou menos no começo do ano que vem, para quem tem interesse em fazer curso fora. Então, ok, Canadá. Mas você tem pretensão de passear no Canadá, morar no Canadá, fazer intercâmbio? Qual que é a sua vontade? Conhecer o Canadá? Imigrar, entendi. O Canadá é um dos países, assim, mais fáceis para imigrar. Tem muito imigrante lá. Porém, para você dar o primeiro passo para imigrar lá, a gente tem que ver qual é a melhor forma, assim, sabe? Para você tentar entrar de acordo com o seu perfil. Por exemplo, quem tem na faixa dos seus 20 aos 30 anos, uma das formas mais fáceis de imigrar no Canadá é a pessoa tentando, primeiramente, fazendo um intercâmbio, né, um curso de línguas, para você tentar pegar o primeiro visto, né, do país. E estando lá, você consegue, né, tipo, de repente, uma proposta de emprego em algum outro lugar, porque lá eles geram muito fácil, né, carta de trabalho. Então, assim, depende muito do seu perfil, né, do que você mais se enquadra, ou de repente, ir primeiro como turista, conhecer o país, porque às vezes, gente, quem nunca foi para um país, a gente tem aquela impressão, nossa, eu sonho em viver em tal país, só que chega lá, às vezes, a sua expectativa, às vezes, é muito alta, e talvez é um país que você não se adapte tão bem, né. Então, tem muita gente que me procura falando que tem vontade de migrar em alguns países, assim, e eu sempre recomendo, olha, vai uma vez como turista, sabe, fica lá 15 dias, sente o país, sente a vibe, sente as pessoas, sente o lugar que você tá ali projetando pra você viver, sabe, e aí depois você toma um segundo passo, sabe, porque tem muita gente que vai na cara e na coragem e se arrepende, sabe, nisso é tempo investido, é dinheiro investido, né, mas de repente a pessoa tá largando um trabalho, por exemplo, que nem no caso da história do futebol, aí que eu não sei o nome dele, a pessoa às vezes tá largando um trabalho aqui, né, largando uma vida, uma casa, toda uma estrutura pra tentar arriscar em outro país. E às vezes não gosta do país, e às vezes se frustra, enfim, eu acho que é um problema bem maior. De repente você investindo, assim, um valor pra você conhecer aquele país, às vezes a gente pensa, nossa, eu tô gastando dinheiro pra fazer isso, mas às vezes não, às vezes você tá, tipo assim, se poupando, né, de fazer uma cagada maior mais pra frente. Nova Zelândia é bom pra morar? Bom, eu nunca morei na Nova Zelândia, depende do seu perfil. Nova Zelândia é um lugar muito natureza, né, muito, tipo, como posso dizer, tem um pingo daquela, né, da energia asiática. Se você se identifica com esse estilo, talvez seja um bom lugar pra você. Pra mim, eu já não sei se eu me adaptaria tão bem na Nova Zelândia. Austrália, sim, a Austrália tem muita gente indo, inclusive eu tô com 2 amigos meus que estão lá fazendo intercâmbio na Austrália. Um gostou muito e o outro não. Então, por isso que eu falo, gente, é muito relativo falar sobre um país assim, né? É a mesma coisa, tem gente que ama o Japão e tem gente que odeia. Então, assim, vai muito da personalidade de cada um, do que a pessoa procura também, né? E viver, tipo... E às vezes a gente coloca uma expectativa, tipo, lá no alto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, assim, de acordo com uma coisa que eu já vivi. Quando eu recebi a proposta pra eu morar 2 anos na Índia, eu não sei se eu fui muito com essa ideia, não. Porque eu fiquei, cara, como que eu vou sobreviver 2 anos na Índia? Konnichiwa, Burak. How are you?
Então eu fiquei pensando assim, cara, como que eu vou sobreviver 2 anos na Índia? Tipo, sei lá, é uma realidade muito diferente. Porque, levando em consideração que eu fui, entre aspas, não criada no Japão, porque eu não fiquei a minha vida inteira aqui, mas assim, eu tô adaptada a esse tipo de país. E o Brasil, que, né, apesar de ser muito diferente do Japão, a gente tem aquela linha tênue entre um e o outro. Índia é muito perigoso. Pois é, não é perigoso. Você acredita? Zero perigoso. E aí eu fui pra lá e tal, e tipo assim, é um país que eu tinha um receio de ir. E eu amei. Eu volto sempre pra Índia, eu fiz amigos incríveis na Índia. Eu morei um mês na casa de indianos tradicionais pra eu conhecer a cultura, a família e tal. Comi o carê, comi muito. Muita pimenta, inclusive. Sim, então, história do futebol. Por quê? Que é o país com o maior número de estupro, né? Opa, que eu falei essa palavra, nem pode. Porque as mulheres são muito submissas aos homens lá, entende? Assim, o perigo em si não é pra estrangeiros. Konnichiwa, hajimemashite, koko. Hajimemashite. Então, tipo assim, pra estrangeiro em si não tem esse problema. Agora, assim, dentro da cultura deles, as mulheres são muito submissas. Quando eu fui pela primeira vez na Índia, anos atrás, assim, tipo, papo de mais de 15 anos atrás, era um país muito fechado, a mulher não podia muito... a gente não via muita mulher estudando, essas coisas, assim, era muito mais, assim, você via que era mais o homem na sociedade, né, com a voz ativa e tudo mais. Hoje não, hoje você vê mulher, tipo, na vez que eu fui 15 anos atrás, assim, as mulheres, elas não podiam usar jeans. É uma coisa simples, né? E hoje você vai pra lá, tem mulher usando jeans, tem mulher usando roupas normais, né? Assim, tipo, que estrangeiros, no caso, costumam usar. Você tem quantos anos? Vou fazer 24, mês que vem. Então, tipo assim, mudou muito, culturalmente falando. Então, eu acredito que essa coisa de ter muito caso disso é porque a mulher é muito submissa. Então, tipo, às vezes você tá na casa lá com, sei lá, um monte de gente estranha e acaba acontecendo isso porque a mulher, de fato, ela é muito submissa ao homem. Mas pra estrangeiro é zero perigo, gente. Eu ia pra festa, eu voltava de madrugada, eu fiz amizade e eu rodei a Índia depois que eu terminei o meu curso lá. Meu curso não, né? Que eu fui pra estudar. Enfim, minhas aulas lá, né? Eu peguei 3 meses com um grupo e eu rodei a Índia de carro. E, vivi as melhores aventuras da minha vida. Fui pro Paquistão, fui pro Nepal. Deixa eu bater. Deu até uma travada na minha cabeça, porque eu Portugal eu hanashitete que o Nihongo ni kawaru to chotto atama ga okashiku natte kita. Watashi no o-ji-san ga nihonjin desu.